Bem, acho que agora quero entrar num assunto que para mim eu gosto muito e você tocou antes, que é como o estresse térmico afeta a saúde intestinal. Saúde intestinal, todo mundo fala, é um tópico muito, né, quente, digamos assim, dos últimos anos. E como que o estresse térmico assim interfere? Que às vezes no primeiro momento a gente acha estranho, né? Mas como assim? Pensei que só ia aumentar, né, a taxa de respiração, as aves iam parar de se alimentar. Mas como que afeta lá a saúde do intestino? Sim, sim, isso é um tema quente sobre um tema de estresse térmico, dentro de um tema de estresse térmico, né? Sem dúvida, o animal, normalmente, ele é afetado como um todo, numa condição como essa. Ele vai, como eu mencionei, mudar comportamento, mudar sua fisiologia, ele vai tentar se adaptar de alguma maneira, né? O trato intestinal, ele é afetado de várias maneiras, e dentro desse contexto, né? E, além disso, é um sistema essencial para o animal. É onde ele processa e extrai nutrientes para poder manter o seu funcionamento. O trato intestinal está conectado a todos os demais sistemas do animal, inclusive, por exemplo, que poucas pessoas se dão conta ou pensam nisso, o trato intestinal é extremamente bem conectado ao sistema nervoso do animal. Na realidade, o trato intestinal possui mais terminações nervosas do que o resto do organismo do animal como um todo. Então, só o fato disso, de um estresse ocorrer, né, mesmo às vezes psicológico, ele vai ter um efeito no trato intestinal, porque as terminações nervosas vão afetar. Então, isso vai acontecer, assim, tentando organizar, mas de uma maneira bem simplista, você vai ter problemas, por exemplo, alterações de motilidade do trato intestinal. Então, o que acontece? Ele vai, como eu disse, o processo de ingerir, digerir, processar e absorver nutrientes da ração é um processo ativo, é um processo que gera muita energia dentro do corpo do animal. Ele vai reduzir isso, então vai haver uma menor taxa de movimentação, de motilidade intestinal, vai haver isso gera o sinal para o organismo consumir menos ração, ao mesmo tempo menor consumo de ração retroalimenta o sistema para, né, mudar a sua fisiologia. Já tem muitos estudos mostrando há uma redução drástica da secreção de enzimas digestórias. Então, isso ocorre bastante, né? Outra coisa que as pessoas muitas vezes não se dão conta é, como eu expliquei no começo, que a ave tem poucas superfícies sem penas, né? Isso é normal para todos os animais. Na tentativa de aumentar o intercâmbio com ambientes, como se diz, eliminar calor o máximo possível, o sistema que a gente tem, né, igual se a gente pensar num carro, num veículo, ele tem o seu radiador, que é uma água, um líquido que circula por aquelas membranas fininhas, justamente para poder manter a temperatura do motor, para não deixar ele sobreaquecer, né? O sangue é o nosso líquido, o sangue é que circula por todo o organismo, exatamente tem esse objetivo de manter a homeostasia térmica dentro do organismo animal. O que vai acontecer? Quando a temperatura ambiente começa a aumentar, a umidade, a ventilação, a sensação térmica do animal começa a sair do seu controle, o organismo automaticamente começa a dirigir toda essa circulação sanguínea para as periferias, em detrimento dos órgãos, das vísceras. E dentre as vísceras está o trato gastrointestinal. Então, vai haver um menor aporte de sangue para o trato intestinal. Quando nós pensamos na estrutura intestinal, que é um órgão extremamente importante, nós temos todos os enterócitos nas vilosidades. Você começa a ter lesões na ponta das vilosidades. Então, é um achado muito comum em estudos ou experimentos de estresse térmico. Quando se faz a histologia do trato intestinal, você começa a ter focos de destruição e encurtamento das vilosidades intestinais e, muitas vezes, a área de necrose, que não só danificam, vão prejudicar, mesmo que esse estresse térmico seja pontual, vai levar tempo, mesmo depois, para recuperar essa mucosa intestinal, esse epitélio intestinal e voltar a funcionar normalmente, como abre porta para patógenos e outros tipos de infecções.
né? Então, outro fator importante há um shift, uma mudança muito grande no perfil de células imunológicas. Então, com isso, já está mais do que mostrado, existe um processo de imunossupressão durante um estresse térmico nas aves, fazendo com que elas se tornem mais susceptíveis a potenciais patógenos que estejam presentes naquele ambiente, naquele momento. Então, só para te dar alguns exemplos de como fisiologicamente o organismo muda, e várias dessas mudanças vão ter um efeito desde simples alteração de funcionamento até realmente lesões e danos à mucosa intestinal e predisposição a doenças e assim por diante.